Agora foi. Eis-nos aqui. Tudo bem? Tudo bom, minha filha? Que saudade de vocês. Nossa, quanto tempo! Que saudade! Ô, Saudade Jesus, já tem demais. anos, né, dona? Já tem alguns aninhos, né? Tem anos. Meu Gente, para vocês que estão nos presenteando aqui com a presença de vocês, com a Turma de Três Palavrinhas. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Quem sou eu, para quem não me conhece? Eu sou a Ádila, sou a voz do Três Palavrinhas. É, eu e o Samuca, meu marido, nós criamos o Três Palavrinhas há 7 anos atrás, 8 anos já quase. E assim, é um prazer pra gente poder ter você aqui, Nívia, Nívia, gente. Nívia Soares. Minha Ah, amiga, é. minha amiga das antigas, né, Nívia? Muitos De anos, quando minha a filha. De gente criança, de era adolescente, de a- teen. adolescente. Já cantei com a Nívia, gente. Já estivemos numa mesma banda. Oh, meu Não Deus. é? E a gente já, viveu muita coisa legal juntas, né? Hoje, mães, nós casamos, somos mães e temos vidas assim no ministério. E muito obrigada, Nívia. Nívia já é cantora há muitos anos, conhecida aqui do seu trabalho no Brasil, no mundo todo, abençoando tantas pessoas. E mãe, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, de você, Nívia. O que que Deus fez na sua vida nesses, assim, quem é a Nívia hoje? O que que Deus tem feito na sua vida? Ai, tô no aprendizado, Ádila. Tô no aprendizado, né? É um desafio ser um ser humano como um ser humano precisa ser, ou seja, buscar ser como Jesus é um desafio. E eu creio que Uhum, Jesus ele é um espelho para todos nós, como sendo mães, ou sendo pais, ou sendo filhos, ele é um espelho para todos nós. E é um uhum, desafio ser como ele, né? É o homem que foi como um ser humano precisa ser, né? É Jesus. E ele, mais do que ninguém, experimentou da renúncia, né? Do se dar, né? De priorizar o outro, de buscar a reconciliação, né? Jesus, ele como homem, né? A gente vê isso nele, né? A busca pela reconciliação do homem com Deus. E eu tenho aprendido, tenho tentado aprender, Angela. Não é um caminho fácil, né? O caminho é bem estreito. E nesses anos são muitas mudanças, né? uhum. De uma pessoa que tinha anteriormente medo de ser mãe, medo de assumir uma responsabilidade por outra pessoa, até de repente alguém que está cuidando de duas ao mesmo tempo, assim, é um desafio grande. E tem Para uma quem tinha, experiência. para quem Fala. tinha medo de ter uma, Deus te presenteou com duas de uma vez, né? Eu falo que eu queria muito saber como é ter um bebê. Você já veio com dois? Com duas? E veio dois no pacote, né? Então, assim, é bastante desafiador, ao mesmo tempo que foi um presente enorme. O presente vem com uma condição: você só vai dar conta se você depender de Deus. É. Então, para mim foi um divisor de águas, né? O antes e o depois. E eu falo que eu não tenho memória de como eu era antes de ter filhos. Não me lembro, Uhum. né? E não Engraçado isso, né? é engraçado e não sinto falta da Uhum, vida sem filhos. É claro que a uhum. gente se cansa, a gente fica, né? Você se irrita por vezes, você não sabe o que fazer. Enfim, você que é mãe sabe do que eu estou falando muito bem, É. né? Mas não sinto falta e não me lembro da minha vida sem as minhas filhas, né? Uhum, Eu creio que os filhos eles trazem um propósito tão uhum. grande, eles enchem tanto a nossa vida que viver sem eles já passa a ser algo muito estranho, né? Então não me enxergo sem eles. Eu me Eles lembro de uma, preenchem também, né? é verdade. E eu me O lembro de uma tempo. experiência particular, né, que eu tive. Não sei se você lembra do Dan Duque, da Marty Duque, claro que você vai lembrar. Sim, sim. Eles eram assim nossos mentores, assim, É. enquanto eles moravam em Belo Horizonte, e a gente sempre
estava lá juntos, estudando a palavra, orando juntos, buscando juntos, enfim, recebendo aquela injeção, né, espiritual deles. E me lembro quando eles foram embora de Belo Horizonte. E um dia, logo depois que o Dan foi embora, alguns meses depois ele voltou e a gente saiu junto com ele para comer. E eu falei com ele, Dan, a gente tem sentido muita falta, a gente está se sentindo muito só, sem vocês aqui, tal, tal, tal. Né? A gente não tem né, uns pais espirituais nesse momento e tal. E eu né, despejei a minha carência sobre ele. E aí ele olhou para mim com aquela botoca de olho azul e disse assim, tá na hora de você deixar de ser filha para ser mãe. Você precisa, é tempo de você cuidar. Você já tem o que é preciso. Você já tem o que é necessário. Você já sabe. Você não precisa mais ser cuidada. Você precisa cuidar. Uau. E eu quase caí dura, né? Porque aquilo veio como uma revelação dentro de mim. Não apenas no espiritual, mas também no físico. Sim. E de repente algumas coisas começaram a romper dentro de mim. O medo da responsabilidade, o medo medo de não dar conta, o medo de não conseguir, né? Toda esses temores, né, que vêm com a maternidade. Tudo isso começou a dar lugar a uma vontade incessante de ser mãe, uma vontade enorme de ser mãe. Né, que foi substituindo. Então eu já começava a olhar para as crianças de outros amigos, assim, com aquela cara, oh! Meu Né, pai. com aquela cara de comoção. Quero um. Então, isso foi um sinal de Deus muito grande na nossa vida e foi uma mudança tremenda. Uau. Né? E elas trazem consigo eu creio que a gente é confrontado todo dia quando a gente tem filho, né? Eles trazem consigo cada dia um desafio novo, cada dia uma dependência nova de Deus, cada dia uma nova questão que você precisa você não tem resposta para tudo. E eles perguntam a si mesmo e você fica com a cara enorme, sem saber o que dizer às vezes. E a cada dia é uma caminhada com Deus de dependência. As meninas estão com 7 anos, né? 7 anos. Alice E Isabel. e Isabela. Gente, eu não falei, mas a Nívia também é casada com o Gustavo Soares. Pra gente é o Gu, né? É o Gu. E também, para quem segue a gente aqui no Três Palavrinhas, a Nívia também contou uma historinha por hora de dormir, narrou uma historinha também, né? Foi a historinha Bem do lembrado. Eu vou pôr para as meninas Daniel. ouvirem hoje, que elas não viram ainda. De Daniel. Então, gente, procura lá no nosso canal também. A gente tem várias historinhas. Você já gravou, Cassi também já gravou. Isso. Né? A Thalita Pereira também já gravou algumas historinhas. A gente pegou vários sotaques diferentes do Brasil para poder que legal, ficar mesmo. legal. E as meninas agora com 7 anos. 7 E anos. assim, algumas pessoas... Você falou muito do medo, né? Que eu acho que a gente tem o medo antes de ser mãe, né? Que é aquele medo de saber se vai ser, que é o que você falou, né? Exatamente. Se você é uma boa mãe. Às vezes, muita gente está aqui assistindo a gente, não tem uma boa referência, não teve uma boa referência de mãe, não teve mãe presente. Cada caso, né, é um caso. Mas eu acho muito interessante a oportunidade que a gente tem de ser uma geração melhor do que a que a gente viveu. Sim. Não porque a gente tem essa capacitação, mas porque a gente pode buscar ao Senhor e permitir que Ele faça isso, né, por nós. A gente, por nós mesmos, a gente vai acertar algumas vezes, porque a gente é inteligente, Deus nos fez assim, mas quando a gente depende de Deus, a gente acerta apesar de nós, né? Sim. Você falou das perguntas e tal. Hoje aconteceu uma coisa com o Vitor. Meu Vitor tá com 13 anos, você acredita? Uau. Você 13 tem um adolescente em casa, Ádila. Nossa, isso foi pra mim, eu Meu contei Deus. na última live. Quando eu vi que o Vitor fez 13, eu falei, aqui é teen já, né? Quando você faz 13, você já é teen. Meu Deus. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, parece que tá perdendo, né? Então eu tô sendo trabalhada por Deus para eu entender que eu não tô perdendo a infância, mas estou ganhando uma nova fase deles. Sim. E ele tá buscando a Deus, sabe? Ele
quer saber, ele quer ser cheio do Espírito Santo. E é uma Graças a fase Deus. assim, sabe, diferente, mas enche Amém. a gente de um orgulho que a gente fica assim, Aham. meu, onde que será que ele viu isso, né? E a gente vai observando e a gente vai vendo que o nosso ensino é muito mais pelo exemplo É verdade. do que aquilo que a gente fala, é mais aquilo que a gente vive com eles, não é? É verdade. Engraçado, estava lendo hoje com as meninas, inclusive, né? Todo dia a gente busca fazer um devocional com elas, estar junto, orar junto, ler a palavra, discutir um texto bíblico. E a gente está lendo o livro de Lucas e hoje a gente leu exatamente esse texto Hum, de Lucas capítulo 6, do 39 ao 42. E Jesus vai falar a respeito exatamente da coerência, né, na hum, correção. Então hum, muito ele bom. diz assim no verso 43, como poderás advertir a teu irmão, dizendo, irmão, permita-me que tire o cisco do seu olho, se tu Uhum, mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. é Então, isso mesmo. como eu tenho sido confrontada, Adila? Como eu tenho sido confrontada nesse aspecto da coerência, né, Uhum, em relação a tudo na vida. E os filhos fazem isso com a gente, né? Eles são uma uhum, oportunidade da gente fazer diferente o que não foi legal com os nossos pais, né? Da uhum, gente aprimorar o que nós experimentamos com os nossos pais e da gente se permitir transformar pelo Espírito, muita se transformação. vigiar, né? Se policiar Uhum, o domínio próprio que vem do Espírito Santo, que muito. precisa se manifestar em nós, e a correção, né, dos nossos próprios atos, o deixar Deus nos moldar, para que a Uhum, gente então possa exercer a correção, ser um molde bom para os nossos filhos. com E olhe certeza. como eu tenho sido desafiada, meu Deus, como eu preciso aprender, Adi. Como? E parece que os nossos filhos, eles mais ensinam a gente do que a gente eles, às vezes, porque você falou tudo aí, né? Essa busca contínua que a gente tem de parecer mais com Jesus, de andar e acertar mesmo em tudo na Uhum. vida, mas a nossa família é o nosso primeiro ministério. Então, se a gente for pensar assim, onde que eu tenho que focar primeiro para eu acertar? É em Uhum. casa. Você, Verdade, né? Porque em casa, se você errar em casa, o estrago é maior. Então, verdade, né, às vezes você erra fora, você erra no ministério, você erra em alguma atitude, você chega lá, resolve, pede perdão, mas em casa é seu filho ali, né? é É aquela verdade. responsabilidade que Deus te deu para cuidar, para orientar. Então, hoje eu estava com o Vitor no carro, ele tomou a vacina hoje, né? Aí eu Ai, tava Deus. com ele, assim, eu tô feliz, né? Eu falei, oh Deus, obrigada e tal. Eu sei que no Brasil as coisas estão diferentes, mas a gente Uhum. crê que vai melhorar. É um ciclo que parece que a gente estava assim como está aí há um tempo atrás e agora a gente está melhor. Então a Aham. gente, né, fica nessa expectativa de que vai melhorar e em breve, em nome de Verdade. Jesus. E eu Amém. abracei ele, né, e falei assim, filho. Ele, mãe, obrigada que você me trouxe para tomar vacina. Eu falei, claro, filho, né? Eu não preciso agradecer a mamãe para trazer, que ele me abraçou e falou assim: você é perfeita. Aquilo no meu coração doeu na hora. Porque eu falei assim, filho, ai meu Deus, até emociono, né? Eu falei, filho, mamãe não é perfeita, né? Ele, não, mãe, Aqui em mas casa, você. aqui em casa eu já ouvi. Vocês adultos nunca pecam. E foi, filha, a gente não peca do jeito que vocês pecam, mas a gente peca de outro jeito. É, e assim, aquele olhar puro, né? E eu falei assim, aí Aham, na hora meu coração, assim, eu falei, filho, ninguém é perfeito, perfeito é o Senhor, mas a gente verdade. busca parecer com Ele, a gente vive para a vida de santidade, né? E assim, mamãe vai errar, muitas vezes ainda. Falei com ele, ainda vou errar. A gente não erra porque quer errar. A gente erra porque a gente é humano, mas a gente tem a Verdade. vida no Senhor para que a gente. E levei um outro assunto à conversa, sabe? Mas esse mãe, você é perfeita, caiu como um Ai, soco assim, sabe? E assim, bonitinho ver que eles veem a gente assim. O meu é grande, né? E quando é primeira sim, infância, ainda vê, mas o meu grande desse jeito me vê assim. Eu falei, meu gracinha. Deus do céu. Ai, que lindo. Então, eu tô vendo a mamãe falando aqui, ó, a Luciana Souza Ribeiro. Eu quero muito ser mãe, mas tenho medo por causa dos dias que estamos vivendo, né? Então, assim,
esse medo, ele paira, né? A mente, eu acho que de todo mundo que tem um pouquinho de senso de responsabilidade, É né? verdade. E fala uma palavra para essa mãe querida aqui hoje, Nívia, do medo que Olha, ela tem de vida. é, a comunidade muçulmana tem crescido de uma forma muito Uhum, grande e eles têm a seguinte mentalidade: nós vamos ter uma família grande, porque quanto maior é a nossa família, uhum, mais o islamismo cresce no mundo. Então, os islâmicos hoje são uma porcentagem enorme de pessoas na Europa, sim, né? E calcula-se, né, que daqui a alguns anos é como se a Europa fosse ser islamizada, né, uhum, toda ela. Então, por causa do número, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, os cristãos estão tendo cada vez menos filhos uhum. e, no entanto, os islâmicos têm essa visão do futuro, Pois essa é. visão de que eles precisam multiplicar e transmitir a fé deles uns para os outros. E eu creio que quanto mais nós que somos cristãos, é claro que nós não vamos ser Ah, é, responsável. irresponsáveis, né? Eu creio que uma criança é um bem tão valioso, é algo, é uma pessoa, um ser humano que está na sua dependência, que está para você cuidar, que Deus te traz. E a gente precisa ter uma visão muito responsável dele. E ao Uhum, mesmo tempo a gente precisa entender que o fazer discípulos ele começa muito mais dentro da nossa casa do que a gente ir num uhum, ministério público, por assim dizer, uhum, né? com certeza. Então, o privilégio de se fazer discípulos em casa, ele precisa ser visto como algo primordial para a gente, né? Uhum, E eu creio que esse medo ele é muito natural por causa desses tempos, né, que estamos vivendo. Mas é uhum, algo que a gente precisa realmente colocar diante de Deus e uhum, entender que o Senhor ele tem planos, né? Ele tem coisas tremendas para fazer através das nossas crianças. Eu uhum, tenho visto que as oportunidades que as minhas filhas têm, eu não tive, né? uhum, Muitas coisas que as quais elas têm acesso hoje, eu não tive, eu fui ter acesso uhum, ao conhecimento da palavra já na minha juventude, apesar de eu ser criada num lar evangélico, eu vim estudar a Bíblia mesmo, né? Apesar dos meus pais sempre plantarem a palavra desde pequena, mas eu vim ter conhecimento a respeito de algumas coisas já bem mais tarde. E as minhas filhas hoje já têm um acesso tão grande. Hoje nós temos tantas possibilidades. Eu creio que isso vem de Deus, né? E eu creio que Deus tem separado a geração das nossas uhum, crianças, dos nossos adolescentes, para que eles, né, puros como eles são, eles sejam instrumento de avivamento para as nações, né? uhum, Instrumentos de um visitar, de um toque de Deus mais profundo e mais intenso sobre as uhum, nações, né? Sobre o Brasil. Eu creio que ainda crianças, né, eles podem ser instrumentos. A gente vê a história de Samuel, meu Deus do céu, uhum, do rei Josias, né? Josias, ele começou a reinar com 8 anos uhum, de idade, foi o cara que, jovem, ainda jovem, ele promoveu o uhum, maior avivamento na história de Israel, né? Um uhum, retorno para Deus de uma forma tremenda. É, 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 Samuel, criança, sendo boca de Deus, sendo depois de, né, em uma época onde depois de tanto tempo em que a voz de Deus não era ouvida, numa época em que a palavra de Deus era escassa, uhum, Samuel começa a ouvir a voz de Deus. Deus sabia quem ele era, Deus chamou ele pelo nome. E eu creio, Adila, que Deus começa a chamar as nossas crianças pelo nome. Deus quer uhum, chamar os nossos filhos pelo nome. Deus quer ter uma intimidade com eles que talvez muitos de nós não viveram na infância, né? uhum, Deus quer usá-los de uma forma tão poderosa como nós não podemos uhum, ter sido usados na nossa infância. Deus quer uhum. fazer algo sem precedentes. E eu Eu creio que a creio. gente precisa
contra-atacar, né? Uhum. Esse levante das trevas contra a nova geração, esse É. bombardeio que eles têm sofrido não é em vão, né? Um bombardeio em relação à sexualidade, em relação a tantas coisas que na nossa época a gente não tinha, no nível de guerra É, que hoje, não era né? assim. E isso é algo muito espiritual, isso é um indicativo de que Deus tem algo com a nova geração. E que nós Amém. precisamos investir neles, nós precisamos ter filhos, sim. Nossa, eu creio muito no que você está falando, faz muito sentido, porque quando a gente fez o Três Palavrinhas, você fala que Três Palavrinhas ele virou o que é, porque Deus tem todo o interesse de que Sim, as crianças conheçam a respeito do seu amor. Assim, é um produto lindo, a gente fez assim com coração e criatividade, algo que estava assim no nosso coração para fazer, mas o interesse de Deus fez que isso pulverizasse de uma forma, porque Ele quer que as crianças tenham acesso e conheçam a respeito do seu amor desde cedo, sim. né? Amém. Quando a gente era criança e tal, talvez assim, o Ministério Infantil existia, né? A gente aprendia as historinhas e tal, mas hoje não dá mais para ficar só na historinha. A gente Sim, tem que ter uma aplicação para que aquilo se torne prático para é eles. verdade. E a gente ensina, hoje eu estou responsável pelo Ministério Infantil aqui da igreja, tô até aqui na salinha do Kids. Delícia. E assim, a gente vê, Nívia, as crianças são cheias do Espírito Santo de Deus. Glória a Elas Deus. estão só, sabe aqueles passarinhos com a boquinha aberta assim, ó, Amém. esperando para receber? Amém. Eles E o têm que, fome, é verdade. e o que eu vejo hoje, muitas vezes, é que os pais não percebem Sim. isso. Então, a gente aqui no ministério, como igreja, a gente vê as crianças, aí eles vão para casa e não tem o discipulado em casa. Então eles Uhum. ficam dependendo só da comida do domingo. Não dá. Não dá, né? Então, Eu acho que nos falta, como pais, às vezes, um senso de urgência do sim. tempo que nós estamos vivendo. Não dá mais para a gente delegar a criação dos nossos filhos à Uhum. televisão, É. delegar a outras pessoas, né? Delegar a professora de escola dominical, por melhor que ela seja, né? A Adila é Uhum. magnífica, mas não dá para você que é pai delegar a criação e o discipulado do seu filho Não dá. para alguém, porque é algo de todo dia, né? É algo de todo momento. Uhum. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, foi o que Paulo disse. Eu creio que a gente precisa ser isso para os nossos filhos, poder dizer Amém. isso para os nossos filhos. Né? Precisa existir em nós esse senso de urgência, de forma que a gente não menospreze as crianças. Né? Deuteronômio 6, né? Falar o tempo inteiro. Exatamente, inculca. Inculcar na cabeça. Fala no caminho. Quando fala no caminho, né? Ao acordar, ao deitar, levantar, põe no umbral da porta, põe na testa, põe tudo quanto é canto. Isso Ou seja, é o tempo inteiro, em tudo. é A gente tem que estar verdade, mostrando, né? Para o é Senhor. verdade. E, Então, a gente não dá mais para perder tempo. Né? Eu creio que Satanás não está brincando. Ele não está... Ele não está de brincadeira conosco, né? É uma guerra muito grande uhum. nesses tempos. E a gente precisa fortalecer os nossos filhos na fé, né? Como que Fortalecê-los você no faz? espírito. Como que você faz? Qual que é você tem alguma rotina em casa? Você não tem rotina? Porque cada um tem um jeitinho. Eu não acho que tem que ter, tipo, já todo domingo cultinho à noite. Tem gente que não tem Não, como fazer isso. a Você tem gente não alguma? tem, a gente não tem domingo à noite. Domingo à noite a gente assiste os É, cultos pela internet. Aliás, domingo, né? No domingo inteiro. Domingo é dia do culto. uhum. Domingo é Dia o do dia todo. culto. E a gente já está há um ano em casa, né? Sem sair, sem poder ir à igreja. Minha mãe mora comigo também. Uhum. Então a gente tem se preservado por causa de toda a situação, mas todos os dias, praticamente, é dia de culto, né? Todas as manhãs, a ordem é levanta, pega sua Bíblia, leia sua Bíblia, não saia do seu quarto sem ler sua Bíblia, sem orar. Nós também vamos com elas e oramos, lemos a Bíblia. Lemos a Uhum. palavra, né? Como que se lê a Bíblia? Pega um livro, lê ele todo. Pega outro, lê ele todo. Vai na ordem, Isso. Você né? faz assim, pega um livro,
Porque essa é uma pergunta. Às vezes, assim, até na minha casa, Sim. eu falo, mãe, por onde que eu começo? Aí eu Mas falava no assim, filho, início, começa do começo. Isso aí. Começa do começo. E vai a lendo um gente... por um. Escreve, às vezes se a criança é maior, escreve o que Aham, entendeu. Para a criança que é pequenininha, vai lendo e fala, o que que você entendeu? Conta para a mamãe, faz um desenho do que você entendeu. Os desenhos são isso. maravilhosos, né? Que eles Não. fazem. Então, às vezes, a pessoa está com medo de ter filho, está com medo de não saber cuidar, está com medo do mundo que o filho vai entrar. E eu Uhum. acho que tem muito a ver com a palavra que você recebeu lá do Danduque. Está na hora Sim, de ser mãe. Então, está na hora sim, dos pais assumirem, os verdade. pais que já são pais e adultos que vão ser pais, assumirem esse papel que Deus criou todo mundo para ser. É verdade. Responsável por uma geração seguinte, uma geração contará a outra geração, né? A Verdade. grandiosidade do Senhor. Então, os muçulmanos que você comentou aí, realmente, da mesma forma o judeu, né? O judeu tem Sim. aquela renca de Tem filho um monte também de filho. pelo conhecimento da palavra, né? E pela Uhum. obediência. Então, eu acho que realmente a gente não precisa ser irresponsável. Eu sei que Deus tem planos para cada um. E eu comentei numa live que quando eu fui para Dallas, né? Lembra que eu fui fazer o Cefenai? Deus falou comigo lá no primeiro dia exatamente isso. Quando eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, com dois filhos aqui estudando inglês, ninguém fala inglês, só eu, e eu vou ter que. O que que vai acontecer comigo aqui? Lavar roupa, e tudo isso. E Deus falou comigo, o Espírito Santo na hora falou comigo assim. Eu falei assim, Deus, por que que o Senhor não me trouxe para cá sem filhos? Eu ia aproveitar muito mais. Eu ia poder, né? Fiz assim. Aí ele falou, eu te trouxe para cá com filhos, porque eu quero que eles participem em tudo que vocês vão participar e vejam o que vocês vão ver, porque eu tenho planos para eles. Foi aí que eu Exatamente. entendi que eu fui, não era por minha causa. Então, Uau, muitas vezes a gente tem que entender que o que a gente vive, o que a gente passa, não é uau. só por nossa causa, mas é Sim. pela nossa descendência, pela nossa geração. Deus tem planos para as crianças, e aí meus olhos se abriram para o que Deus tem para as crianças. Amém. Então, papai e mamãe que tá ouvindo a gente aqui, não acha que seu filho de 5 aninhos, ele é só um bebezinho, ele é tudo isso, mas ele é um docinho, ele é uma gracinha, mas vê o coração dele, vê, de repente, ali se ele gosta de orar, se ele é um intercessor, se ele gosta de ajudar as pessoas, se ele é um servo, quais Ah, são os dons ali que você pode descobrir, porque é seu papel como pai descobrir ali qual é o sim, dom, o chamado que Deus depositou ali no seu filho, né? E a partir daí você criar oportunidades para ele exercer. Nem casa a Mel gosta de orar. Então, sim. se eu falo quem vai orar, ela levanta a mão rapidão. É ela É. que gosta de orar. E isso é desde bebê. Ela estava com 2 anos, ela sempre orava. Uau. E a gente vai dando oportunidades, e entendendo que ali Deus tem um chamado para ela de interceder. Deus, Nível, a gente sabe que Deus responde às orações, a gente vê. Sim. Mas a Mel, ela ora, Deus responde em pouco tempo. Imediatamente. É Pede ela para assim. orar. Fala que eu quero conversar com ela. Ela tem orado, e ela lembra das pessoas, ela tem a Uau. listinha dela de oração, das pessoas que ela está Gracinha. orando. Então, meus queridos, eu acho que o medo, ele aprisiona. E o Senhor não nos chamou para isso. Deus nos Verdade. chamou para ter uma vida assim. A fé, ela é ousada. Se você tem Verdade. medo de ser mãe, se você tem medo de educar seus filhos nesse mundo, sabe que quem guarda os seus filhos, inclusive você, é o Senhor. A gente não pode adicionar nenhum dia na nossa vida, né? Verdade. Então, vamos colocar esse medo ali na mão de quem sabe cuidar dele, porque a gente não sabe Sim. cuidar dos nossos medos, é o Senhor que nos Verdade. capacita, Eu né? creio que muito do medo que a gente às vezes tem, né, em relação a filhos é exatamente o medo do sofrimento, É. né? No que diz Uhum. respeito ao cristão hoje, a história mundial, enfim, eu vou começar a falar de escatologia de novo aqui, não posso. Pode sim. Live de quinta, gente. Mas a gente está vivendo o princípio das dores, né? Tem sido muito claro, muitos têm podido sentir isso, tá? São muitos sinais ao mesmo tempo. Uhum. E eu creio que o principal motivo, né, às vezes, do medo é exatamente o medo do sofrimento pelos nossos filhos, né? Quando Uhum. começou a pandemia, nas primeiras semanas eu tive aquela dor no coração pelas minhas filhas e Uhum. pelas coisas que haveriam de vir, até que o Senhor começou a trazer paz ao meu coração em relação a isso. Uhum. Paz no sentido da presença dele. Enquanto você estiver na minha presença, não há o que temer.
Enquanto você É. se mantiver em mim, permaneça em mim, Uhum. permaneça em mim. Não é que você não vai errar, não é que você não vá ocasionalmente errar o alvo, né? Uhum. Todos nós, aquele que, não, que diz que não tem pecado, diz, né, João, ele é É, mentiroso, mentiroso. né? E o amor de Deus não está nele. Uhum. Ou seja, todos nós pecamos ocasionalmente, todos nós às vezes erramos o alvo, mas enquanto nós permanecer significa errou um pouquinho o caminho, volta correndo. Enquanto a Uhum. gente permanece em Jesus, ele se compromete a ser a sombra que nos cobre, a ser a proteção sobre Amém. nós, a ser quem nos abriga do frio, a ser o nosso alimento, a nossa provisão, a ser a nossa alegria, a ser a nossa força diariamente, enquanto Uhum. permanecemos nele. Eu creio que Amém. o permanecer em Deus, ele não nos isenta do sofrimento, mas Uhum. ele faz com que a gente enxergue as situações de um jeito diferente, Uhum. né? Ele faz com que a gente veja tudo na eternidade, Uhum. né? Tudo diante da realidade da vinda do Senhor, da glória dele em nós, Uhum. né? Através de nós. É verdade. E eu Você creio. Tô parou te a sua ouvindo. imagem? A sua picou aqui também, mas a Agora deu, gente foi. conseguiu te ouvir. A gente Agora deu. conseguiu ouvir. Eu acho que realmente essa é uma palavra de encorajamento mesmo, porque os nossos, especial, né? O mundo já era mal. Agora, esses últimos anos, a gente sofreu muito, né? Uh, Então, assim, nós não, ainda não vimos muita coisa não, viu, Adi? não, então, eu acho que é o começo, como você falou, né? Aquele começo. Mas a gente não tem da onde tirar fortalecimento ou sanidade, até mental mesmo, né? Sim, Emocional, se não for no Senhor. verdade. Tem uma pergunta aqui. Como não se sentir frustrada, né? Cuidando e dedicando tanto tempo aos filhos, casa, marido e ministério? Porque assim, como se sentir frustrada, frustrada? Falei, gente, se a gente for pensar só nas nossas conquistas, a gente vai se frustrar o tempo inteiro. É verdade. Ou no mundo que tem aí, a gente vai se frustrar. A nossa esperança é Jesus, é a volta de Jesus, é a gente saber que a gente está vivendo com propósito. Porque quando É você vive verdade. com propósito, você sabe, está fazendo as coisas de maneira intencional, com propósito pelo qual você vive, né? Engraçado, Adi. Eu tô lembrando de um documentário que nós vimos sobre. É um documentário pequeno, relativamente pequeno, sobre um mergulhador que encontrou um polvo. E ele Ah, eu começou. assisti. Ele viu o Nossa, dia a dia desse polvo, né? fantástico. Não é um polvo, não, tá, gente? É um Polvo. 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 Isso. E ele todos os dias ia visitar esse animal. E isso, acho que durante um ano, não me Acho que lembro, né, foi. quanto Foi o tempo tempo, longo. né, um bom É. tempo. E ele vendo as reações desse animal e o quanto ele interagia, a capacidade de interação, enfim, com o ser humano, né? Até que esse animal encontrou o outro, né? Era uma fêmea Uhum, e um macho apareceu. Eles se acasalaram e ela, então, ficou grávida, né? E uhum, então, no momento em que ela dava à luz, enquanto ela dava à luz, a força que ela usava para dar à luz, ia arrancando, ia tirando toda a energia dela, de até a tal cor forma, dela, né? Se é, esvaiu. esse animal, gente, os polvos morrem para dar à luz. E Uhum, mais, eles morrem, as mamães polvos morrem. E não apenas isso, mas elas servem de alimento para os novos filhos. Parece ser uma coisa bárbara, mas isso nos fala muito, uhum, né? Porque às vezes a gente acha, a gente menospreza, a gente diminui o ministério de ser pai, de ser mãe, como se isso não valesse nada, porque a gente está numa geração que valoriza muito números, que valoriza muito a visibilidade, uhum. aquilo que
quantos seguidores tem, quantas pessoas estavam. A gente está numa geração, num tempo onde se valoriza muito isso, né? Pela questão das redes sociais, enfim. Uhum. E a gente se esquece que, na verdade, o fazer discípulos não tem a ver com número. Se tivesse a ver com número, Jesus seria o cara mais frustrado da face da terra. Porque ele pregou para multidões, curou multidões. No entanto, ele tinha 12 caras, um traiu ele, o outro negou, e os outros todos foram embora na hora que ele mais precisava. Na hora do vamos ver, todo mundo sumiu. Ele ficou sozinho. Mas por causa da dádiva dele, por causa da morte dele, ele pôde alimentar a alma humana, suprir a alma humana com o próprio Espírito Santo de Deus, né? E sem o Espírito Santo de Deus não se faz a obra de Deus, né? E por causa do Espírito, aqueles caras que pareciam ser absolutamente nada, eles impactaram o mundo. Aqueles 11 carinhas que sobraram, né? Impactaram o mundo. E até hoje, né? Eles mudaram. Não só naquele momento, como para toda a história, né? É verdade. Então, eu creio que a gente não pode se fixar naquilo que nós somos. Nós precisamos entender que a vida de Deus, o Evangelho, enfim, ele precisa prosseguir, né? E ele precisa crescer a partir de nós. Não é sobre nós, é sobre Jesus, né? Sobre a beleza dele, é sobre quem ele é, sobre o reino dele. E quando nós servimos de alimento para os nossos filhos, quando nós alimentamos, nutrimos os nossos filhos, eles vão dar continuidade a algo que vai muito além de nós. Amém. Vai muito além daquilo que é visto pelas redes sociais, vai muito além de tudo isso. E eu quero encorajar você que é mãe, que está em casa eu parei de fazer tanta coisa porque eu tive filhos. Olha, nada é melhor, nada é mais... Nenhum tempo é mais bem empregado do que o tempo que você está sendo mãe, do que o tempo que você está alimentando alguém. Alimentando esse né? Nutrindo esse preparando esse porque esse pode alimentar multidões, né? Esse vai fazer crescer para além de você. Então, filhos têm muito a ver com discipulado. Já foi dito que o maior movimento de discipulado de todos os tempos, nos últimos dias, será a criação dos filhos pelos seus pais. Dentro de casa. Dentro de casa. As mães e pais com seus filhos em casa. É o maior movimento de discipulado de todos os tempos. Ainda mais num tempo como esse, né? A gente fala muito isso aqui. A gente teve tempo com eles. E teve muita gente que falou, não consegui parar para sentar, tive tanta coisa para fazer e tal. Pra gente, se nesse tempo que Deus prendeu a gente em casa, as pessoas não conseguiram achar tempo dentro de casa para conversarem com os filhos e falarem a respeito da Bíblia, discipularem seus filhos mesmo, não vai ter outro tempo. É verdade. E a questão de estabelecer prioridades precisa ser resolvida essa questão, né, conosco. O que precisa vir em primeiro lugar na nossa vida? Né? Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Sem isso, a gente não tem nada para dar. Né? E é interessante que muitas mães, né, às vezes perguntam como é que você faz para fazer devocional? Como é que você faz? Falei, eu paro, né? Nem que eu pare com elas, mas eu paro. Eu preciso parar com elas, né? Eu preciso parar sozinha. Agora eu já consigo parar sozinha, mas eu paro também com elas, né? E quando elas estavam menores, era junto com elas o tempo todo, né? E uma coisa que... Isso já é interessante. De elas serem pequenininhas, mas verem você. Isso é uma forma também da criança aprender. Verdade.
Só de observar, você lendo, ela fala, minha mãe tá lendo. E lendo da Bíblia mesmo, né, gente? Porque se você Isso, é no telefone, você tá lendo no telefone, ele não sabe se você tá lendo, se você é tá, verdade. né, na internet. Então, o quanto é necessário o estabelecer prioridades, né? O que é Uhum. mais importante? E a gente não tem nada a perder com isso. Eu creio que, novamente, Adila, o que nos falta? Nos falta um senso de urgência, Uhum. às vezes, de responsabilidade. É. Infelizmente, a gente tem visto muitos cristãos nesses dias dormindo, adormecidos ainda. Muitos pais, muitas mães adormecidos. Eu quero apenas que as coisas voltem a ser como eram. Uhum. Eu quero voltar, que os meus filhos voltem para a escola, né? Enfim, adormecidos. Se você está assim, você não entendeu sobre o que é e sobre o que foi essa parada, Uhum. né? Esse pé no freio que Deus colocou no mundo inteiro. É. Eu creio que tudo isso aconteceu por permissão de Deus. Teve mão dos homens, teve mão do diabo, Tem. teve, mas teve a mão soberana do Senhor sobre todas Uhum. as coisas. E eu Uhum. creio que Deus pisa no freio. Deus Uhum. pisou todo mundo. Vocês não vão parar, não? Pois eu paro vocês, de alguma forma. Né? É. E todo mundo em casa não foi por acaso. Não foi por acaso. Eu acho que você falou uma coisa muito séria aí, porque você falou do senso de urgência, até o pessoal está aqui comentando. E até para nossa pergunta aqui da nossa live, né, sobre maternidade real, né? Que a maternidade, ela, às vezes, ela é muito romantizada, é a coisa mais linda do mundo, mas ela não é a coisa mais fácil do mundo. Então, Não. falando da maternidade real, né, como conciliar o ministério, ou o trabalho, ou a vida, né, em casa, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando Uhum. dos filhos, e ao mesmo tempo você cuidando de você mesma, né, que tem que cuidar de si mesma, e também tendo tempo Aham. para Deus, ainda discipular os filhos. Parece que a gente é um povo mesmo, né? Nós somos povos. A gente tem um monte assim. Mas assim, eu fico vendo que se a gente tiver um senso de urgência Uhum. e de estabelecer prioridades e falar assim, minha casa em primeiro lugar, depois do trabalho, né? Sim. Minha casa em primeiro lugar, depois do ministério. Porque eu acho que é assim que Deus fez para ser. Ele falou pra gente que primeiro a gente tinha que, não falou pra gente trabalhar e ensinar os nossos funcionários ou em todo o tempo ao andar no caminho, não falou para os filhos, É né? verdade. Então, se a gente conseguir entender o senso de urgência que Deus tem, que a humanidade seja salva, a gente Uhum. vai ter o senso de urgência para os nossos filhos, né? Primeiro, Uhum. e para as pessoas que estão perto da gente. Eu Sim. acho que essa resposta foi a resposta da nossa live aqui. Se a gente tiver prioridades em entender que nós, como esposas, somos auxiliadoras e precisamos estar ali para cuidar do nosso marido, Uhum. e estabelecer o tempo. Porque essa é uma pergunta que apareceu aqui que eu li também. Puxa, eu tenho que ser mãe, ainda tenho que ter tempo para meu marido, ainda tenho tempo que fazer comida para ele, ainda tenho tempo. Se você pensar sempre no que tenho que, tenho que, tenho que, tenho que, fica pesado, né? Aham. Mas se você conseguir pensar assim, puxa, eu tenho um marido na minha casa, cuida de mim, vou cuidar do meu marido também, né? Eu Uhum. tenho filhas que dependem de mim, eu posso ensinar para elas assim a vida a respeito de Deus, eu posso ensinar coisas da vida também, ser educada, né? Falar com Sim. respeito, manter o quarto Sim. limpo, coisas de... Sim. Eu não vou ensinar as coisas mais importantes que são as coisas de Deus? Se a gente É tivesse a verdade. mesma urgência que a gente tem de falar, vai escovar dente, não esquece disso aqui, cadê sua mochila? Entendeu? Se a gente tivesse o Aham. mesmo, falasse do mesmo tanto, arruma sua cama, bota seu sapato, o mesmo tanto que a gente falasse isso, a gente falasse, lê a sua Bíblia, Eu falo, Adila. né? Então é isso, a gente tem que falar do mesmo Porque, jeito. sabe quando te dá um clique? Ano passado me deu um clique. Falei, Deus, o dia tá chegando, né? Eu acho que o maior baque que eu levei foi o dia tá chegando, o que vai ser das minhas filhas? Foi isso, É. sabe? Então, eu falei, olha, é necessário, elas precisam crescer, elas precisam conhecer Jesus de fato. Elas precisam Uhum. entender o que é a eternidade, quem é Jesus, elas precisam ter uma revelação de Deus. Tenho orado, eu oro isso sobre elas todos os dias da minha vida. Né? Uhum.
me deu esse clique. Meu Deus, tá chegando. O dia tá chegando. E a gente não pode perder o nosso tempo. Como é que se perde o tempo? Não estabelecendo, não buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Não ensinando os nossos filhos a depender de Deus. A gente não vai ser capaz de dar tudo aos nossos filhos, mas nós temos que ensiná-los a depender de Deus. Nós temos que ensiná-los a buscar da fonte, a não serem dependentes espiritualmente de outros, assim como como eles precisam saber pentear o seu cabelo, escovar os seus dentes, calçar o seu sapato, organizar o seu quarto. Eles precisam saber quem é a fonte. A gente tem um monte de cristão hoje, infelizmente, lotando as igrejas no decorrer dos anos, que continuam sendo criancinhas e bebezinhos espirituais. Que não conhecem o Senhor. Que buscam da oração do outro, que buscam da bênção que está sobre o outro, da unção que está sobre o outro, mas que não têm uma vida própria em Deus. Né? Nem sabem quem são em Deus, às vezes, por não isso, se enxergam em Jesus. Não se enxergam como um ramo na videira. Então, isso é o mais importante. Se elas não souberem arrumar o quarto, mas souberem parar e buscar o Senhor todos os dias, eu já estou feliz, Ádila. É verdade. Já estou feliz, porque tudo mais tem solução a partir disso, sabe? Tudo mais tem solução. Eles vão aprender, né? Ninguém fica a vida inteira aprendendo a amarrar cadastro. Um dia eles aprendem. Mas a Bíblia, e eu falo que a gente tem essa oportunidade de ensinar a Bíblia para as crianças, né? E trazer para a vida deles o ensinamento prático no dia a dia. Sim. Mas a experiência com Deus é a busca deles. Então, se a gente... É aquelas galinhazinhas que vão colocando os pintinhos, tudo assim, você já viu? Vai pra cá e tal. A impressão que eu tenho é que a gente vive assim, não, é aqui, ó. Mas vai chegar uma hora que eles vão descobrir onde ciscar, entendeu? É eles que vão querer ter essa experiência com Jesus. E a gente tem que estar ali para orar, para ministrar na vida deles mesmo. Vi uma mamãe falando aqui que a filha dela tem 8 anos e ela já acorda e já vai sozinha fazer o devocional. Tem crianças, eu tenho crianças aqui que os pais comentam comigo que elas são assim. Ela fala assim, minha filha, ela levanta, eu fico assim, tentando ensinar para ela, mas eu passo vergonha porque eu falo com meu marido. Ela falou para mim, a gente tem que fazer igual a nossa filha. Ela levanta todo dia, faz devocional, não é algo dela, sabe? E aí ela tá inspirando os pais, assim, é aquilo que você falou que a gente às vezes acaba tendo que se transformar, né? Quando a gente vê os nossos filhos fazendo algumas coisas, a gente se transforma, né, pro bem deles. Então, assim, eu oro, assim, peço muito a Deus que Deus continue usando, né, a gente como mães e cada uma das mães que estão aqui assistindo e participando, não pela nossa capacitação. Isso tira um pouco do nosso medo e responsabilidade, do sentido de vou errar, né? A gente vai errar. Não tem jeito, não vai acertar o tempo inteiro. Você vai errar. Desculpa se alguém acha que não vai, né? Você vai errar, mas como você vai corrigir isso, até a forma de você poder pedir perdão para o seu filho ensinar, que é assim que faz quando erra, né? Em tudo você pode, de alguma forma, encontrar naquele momento algo para ensinar a respeito de Deus, né? Para ensinar a respeito do caráter de Deus. Sim. É assim, filho, que funciona a vida com Jesus. É assim que a gente escolhe. Não é assim. E assim a gente vai formando o caráter deles e Deus vai começando ali dentro, o Espírito Santo falando, incomodando a vida deles, e eles vão tendo as experiências próprias. Porque Sim. as histórias bíblicas, eles podem um dia esquecer, não se lembrar mais do conteúdo todo da história, mas a experiência que eles tiverem com Jesus, a marca, ela fica, não apaga. Você não lembra quando você aceitou Jesus? Sim. Você não lembra quando você foi batizado no Espírito Santo? Sim. Você não esquece isso. Não esquece. Então, essa marca é muito importante para quando eles chegarem aí nos 12, 13 anos, que é quando eles começam a questionar. Ah, meu pai pensa assim, eu penso diferente. Eu vou para cá, ou eu vou junto com meu pai, com minha mãe. É nessa fase aí, que aí, ele tendo conhecimento bíblico, ele tendo experiência, ele vai fazer a escolha de andar no caminho. Se a gente estiver junto com eles. Exatamente. A gente tem seguido
nos últimos anos, um plano de estudo para as nossas filhas, né? Elas têm estudado em casa. E fala-se o seguinte, que esta idade, a idade, né, essa primeira infância, até os 9 anos, a criança é uma Uhum. esponja. Sim. Então, ela absorve tudo o que você ensinar. Ela absorve, ela Uhum. absorve, ela absorve. Se existe uma época em que a gente precisa se dar, investir, alimentar, É isso plantar, aí. insistir, se existe uma época que a gente precisa fazer, é agora. É essa época, É né? agora. É agora, né? Para as mães que estão com as crianças pequenas, porque eu creio que é o que faz com que eles comecem a caminhar por conta própria depois, né? Uhum. Isso em todos os aspectos da vida, em todos, né? E É com isso Deus mesmo. também, né? Tudo que é aprendido nessa fase vai se tornar um hábito para o resto da vida. E a busca por Deus, né? A busca pelo Senhor é o primordial, né? É o principal nesse caso. Principalmente nessa geração imediatista que a gente está, onde todo mundo quer resultado para ontem, né? Uhum. Ensinar os nossos filhos a esperar em Deus, A gente aprende junto. a insistir, a É. permanecer, a ter paciência, o repetir todos os dias a mesma coisa. Uhum. Ádila, eu tive fenda e calo nas pregas vocais depois de ser mãe. E eu teria tudo de novo, porque é necessário, não é um tempo perdido, não Uhum. são palavras ao vento, né? Uhum. É um investimento para a vida, né? É o Uhum. fundamento para um ser humano. Então, que a gente não desperdice esse tempo, né? Uhum. Que a gente seja como a mamãe polvo, né? Que dá a vida mesmo, né? É E isso se aí. oferece como alimento para os pequenos que estão para vir. Em É isso nome de mesmo. Jesus. Que é o exemplo que a gente tem, né? Jesus fez Verdade. isso por nós. Não Uhum. para de orar, não, mãe. Não para Uhum. de orar. Né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que muitos e muitos filhos, filhos de Deus hoje, são resultado de oração de mãe. Oração. Né? Eu sou um resultado da oração da minha mãe, Uhum. né? De todos os dias, do meu pai, da minha avó. Eu me lembro da minha avó, morava conosco quando eu era solteira ainda. E lembro de ouvir minha avó lá do quartinho dela, de madrugada, chorando na presença de Deus, falando o nome de cada neto, cada Amém. filho, cada um. E eu creio que essa oração ecoa pela eternidade. E Uhum. ela vai ser respondida, né? O Isso Senhor mesmo. é fiel, Ele é fiel, Ele é bom. Mas mais uma pessoa fez a mesma pergunta aqui, falando dos filhos na adolescência, né? Quando você perdeu esse tempo de falar na infância, e vai falar na adolescência, ou eles já não estão, né? Não estão caminhando com o Senhor ainda, é orar mesmo, porque é Orar. Deus quem traz. E viver uma vida de santidade, né? Dedicando ao Senhor. Deixar eles ouvirem você orando por ele, né? Meu marido Sim, falava muito isso, que ele chegava em casa às vezes e a maneira ajoelhada lá orando por ele, falando, abençoe Samuel, traga Samuel, e orando nome por nome, né? Deixa eles verem isso, porque isso marca. Isso verdade. marca. Marca e tem muitas coisas que os filhos decidem não fazer de errado, quando não têm experiência com Deus, eles não fazem para não machucar os pais, não É é? verdade, é Então, deixa verdade. seus filhos saberem o tanto que você os ama, né? Demonstra o amor de Jesus na vida deles e ore. Ore, 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 porque a oração da mãe, a oração dos pais, tem poder. É Né? verdade. Tem Deus poder é no mundo espiritual. tremendo. Deus ouve a oração, e é como se é como quando nós oramos, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Por isso nós oramos em nome Em de nome de Jesus. Jesus, né? Porque nós oramos como se ele estivesse orando. É. E Jesus orou algo, né? Lá em João capítulo 16, 16 ou 17, 17. Jesus orou e ele disse: Pai, eu desejo, né, que eles estejam comigo aonde eu estou. Uhum. E ele fala sobre uma unidade com o Espírito.
ele fala sobre uma cumplicidade com o Espírito Santo. E eu creio que essa oração, ela é a oração para os nossos filhos. Jesus orou para os nossos filhos. Ele clamou por eles, que eles estejam onde eu estou. Que haja uma unidade completa, que haja uma cumplicidade com o coração do Senhor. Né? Esta é a vontade de Deus. Por que essa oração vai ser respondida? Porque é a vontade de Deus. Né? Então, não para de orar não, pai, mãe. Não para de orar. É orar. Eu lembro da minha mãe orando, ungindo roupa no guarda-roupa. Acordava com minha mãe. Eu acordava com meus pais passando óleo na minha testa. Eu ficava, gente, mancha de óleo nas roupas. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Versículo anotado no guarda-roupa. Escrever com batom no espelho os versículos. Isso mesmo. Isso mesmo. Né? Então, é isso mesmo. Né? São essas pequenas coisas que a gente acha pequenas, né? Mas que para Deus são enormes. Prova disso está lá em Apocalipse. Tem uma taça cheia com as orações dos santos. E é a partir das orações dos santos que Deus interfere na terra, que os céus descem à terra e as coisas começam a romper, para que ele venha e para que a igreja esteja com ele. Né? Então, é isso aí, é orar pelos nossos filhos, injetar isso daí, essa vida de Deus neles. Em nome de Jesus. A gente podia ficar aqui, né? Conversando, orando, e vamos que vamos. Mas amém. Obrigada, Nívia, por essa palavra tão assim de abrir os olhos, mas também de deixar o nosso coração tranquilo, no sentido de que Deus que cuida de nós, é Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita. Na nossa imperfeição, na nossa fraqueza, Ele vem com o Espírito Santo, né, e transforma todas as coisas. Então, papai e mamãe, não deixem de orar, tenham um senso de urgência, entendo que os filhos de vocês são presentes para vocês discipularem, né? É o pai, é a mamãe, você que está ali, que precisa estar ministrando para o seu filho. A igreja é um suporte, é um apoio, mas é um apoio. A gente gasta ali na semana inteira 0,6% das horas da semana. E as outras horas todas é com você em casa, no dia a dia, né? Então, assim, a gente precisa muito se policiar até no sentido de como que cuida, como que fala, porque nesse momento aí é que você vai estar demonstrando se vale a pena ou não servir Jesus. Porque vai chegar uma idade que eles vão falar assim, você faz isso, mas se servir Jesus é isso daí, então eu não quero. Verdade. Servir Jesus é isso aí, então eu quero. Então, é muito mais você se encher do Espírito para que você transborde, né? Que você tenha esse senso de urgência de que você que vai transbordar na vida dos seus filhos, né? Desde pequenininhos, adolescentes e adultos, porque você vai ser sempre pai e mãe. Eles vão casar, vão ter filho, mas você continua sendo pai e mãe. Você continua orando por eles, né? Então, que esse senso de urgência aí seja ativado na vida de vocês e que não seja um peso, mas que seja um senso de responsabilidade que te capacite a entender que Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa, né? Amém. Papai e mamãe, tudo que você precisa está aí dentro. O Espírito Santo que te dá verdade. toda a capacitação é dele. A nossa capacitação, a gente lê e tal, a gente é bom, mas quem faz a diferença mesmo é o Espírito Santo. Verdade, a presença do Senhor. É a presença dele. E obrigada, Nívia. Um beijo nas meninas, no Gu. Deus abençoe muito você e seu ministério. Continue aí fluindo, abençoando tanto a nossa casa, que eu tenho certeza que a sua casa é uma bênção, e aí a gente também recebe dessa bênção. Amém. Um beijo gigante para vocês. Beijão. Amo vocês. Amo 3 palavrinhas. Amém. Tudo de bom. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.